Olá pessoal, meu nome é Thiago Magalhães, sou instrutor de informática do Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores e hoje gostaria de falar um pouco de como uma pessoa com deficiência visual utiliza um computador. Isso é uma dúvida básica que muitas pessoas têm e eu gostaria de já falar de três coisas muito básicas que são importantes qualquer pessoa conhecer. Primeira coisa é um deficiente visual, essa é a pergunta muito recorrente. As pessoas com deficiência visual precisam de um computador especial para utilizar? Não. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Esse aqui é um computador comum que tem basicamente um teclado, caixas de som, uma tela e evidentemente um CPU. E o computador pode rodar qualquer sistema operacional Windows, que é o que a gente tem mais, digamos assim, acessibilidade. Você tem um computador com Linux, que também tem uma acessibilidade razoável, e o Mac, que tem também uma acessibilidade. Aqui eu estou na minha frente com um computador com Windows, e a única adaptação que pode ser feita é você instalar um leitor de telas, que é o software que lê o que está na tela do computador e nós ouvimos o computador. Então, por exemplo, aqui eu tenho um computador e eu estou navegando no teclado, usando o teclado, e nesse momento eu posso, por exemplo, abrir um editor de textos, por exemplo, e escrever alguma coisa. Por exemplo, espaço em mundo. Eu acabei escrevendo uma coisa e o computador lê para mim. Isso pode ser feito não só no editor de textos, como eu fiz, mas basicamente a navegação na internet, a utilização do computador em vários ambientes específicos. Hoje, uma pessoa com deficiência visual consegue usar o computador de forma bastante plena com os recursos de acessibilidade. O software que a gente utiliza para navegar no computador, nós temos o NVDA, que é um software livre e gratuito, e no próprio Windows, se a gente está falando de Windows aqui, nós temos leitores de tela, nós temos um leitor de telas que já vem nativo, já está nativo no Windows, que é o Narrator. Hoje você encontra leitores de tela em todos os dispositivos. Já quando você tira o seu celular de fábrica, você já consegue ativar um leitor de telas, o seu computador. Hoje, felizmente, a coisa está muito melhor. Outra dúvida que as pessoas perguntam, que as pessoas sempre apresentam para a gente é como, além de ter um computador diferente, ser um computador especial, como que um deficiente visual consegue utilizar um computador? No caso, como eu mostrei, nós precisamos de um leitor de telas, que é o que eu falei anteriormente, mas a pessoa com deficiência visual, ela precisa estar instrumentalizada para uma coisa muito importante, que é, a primeira coisa, conhecer o teclado, já que a navegação, a utilização do computador de um deficiente visual, ela se dá basicamente utilizando o teclado, já que o cursor do mouse ele depende de uma orientação visual. Para que alguém consiga usar o computador, qualquer pessoa que utilize o computador usando o mouse, ela precisa enxergar onde está o cursor para poder orientá-lo e clicar no que precisa. Como a pessoa com deficiência visual não consegue fazer isso, felizmente, o computador conta com teclas de atalho, comandos e navegação pelos menus. Então, por exemplo, se eu estou com uma janela aberta, aqui é o caso aqui, eu tenho uma janela do bloco de notas. Maximizar X. Estou na janela do bloco de notas e eu preciso fechá-la. A pessoa que está vendo a tela, ela vai no X vermelho e clica para fechar. No Windows nós temos os menus, que eu posso chegar até essa opção, ou pressionar o famoso Alt F4. Bloco de notas, diálogo, deseja salvar as alterações em sem título. Então aqui eu consigo. Não salvar, botão Alt mais N. Todas essas operações que eu fiz aqui
foi utilizando basicamente o teclado. Então, nós vamos entrar em uma questão muito interessante. É que uma pessoa com deficiência visual, um dos pré-requisitos que ela precisa ter para utilizar um computador é conhecer o bom e velho amigo teclado. O teclado, ele segue um padrão universal do teclado QWERTY, né? Que basicamente você tem referências no F e no J, e a partir dessas referências em qualquer teclado em computadores independente de ter algum tipo de adaptação ou não, você encontra nos teclados referências físicas em alto relevo na letra F, no J e no teclado numérico também no número 5. E a partir dessa referência você posiciona os outros dedos. Então, se você lembrar antigamente, os mais antigos, a primeira coisa que se tinha antigamente era o curso de datilografia, que era o curso que a pessoa primeiro aprendia a digitar sem olhar para o teclado, isso independente de enxergar ou não. No nosso caso, o pré-requisito de qualquer pessoa com deficiência visual para utilizar um computador básico razoavelmente bem é conhecer o teclado tendo as referências dos dedos. Então, basicamente, você não precisa ter algumas pessoas fazem algumas adaptações colocando etiquetas em braille ou referências do tipo. Basicamente, é indispensável isso, porque se você se referencia pelo F e o J, os demais dedos se posicionam. Então, existe um treinamento para que a pessoa conheça o teclado e saiba digitar, por exemplo. Iniciar janela. Vou abrir aqui um editor de texto. Vou abrir o Word, que é um editor de textos. E a partir daqui, por exemplo, vou mostrar uma coisinha bem básica, que é Microsoft OneDrive disponível. Entrar para configurar o página inicial. Sai, aceitar botão. Vou abrir aqui uma janela. Melhorando juntos. Vou abrir aqui Portal bloco de sem título. E aqui maximizar sentido. eu vou, por exemplo, mostrar como é que se dá esse processo. Não sei se a câmera está conseguindo mostrar bem aqui o teclado, mas a ideia da pessoa, eu vou pedir para aproximar aqui um pouquinho mais. A ideia é que as pessoas posicionem o dedo, por exemplo, na mão direita, J, K, L, C cedilha, F, D, S, A. E a partir daqui, ela vai posicionar, por exemplo, J, U, K, I, L, O, C cedilha, P. Mão esquerda, F, R, D, E, S, W, A, Q. Veja que eu estou mantendo um dedo, os dedos que eu estou referenciando, os 4 dedos, eu estou mantendo cada um sobre as teclas. Então, quando eu preciso, por exemplo, escrever o nome Sandro, eu vou escrever, olha só, eu vou pegar o dedo anelar da mão esquerda, que ele está posto sobre o S, e o outro dedo, que é o famoso dedo mindinho, no caso, agora eu vou apertar, por exemplo, o N, que o N está embaixo do H. Então, eu vou referenciar com o dedo polegar, né? N. E então, D, R. Para quem está vendo, Espaço. ó, Sandro. Para quem está vendo, no caso, acabou de observar que eu não movimentei, eu não usei os dedos, não sobrepus os dedos movimentando de um lugar ao outro, como as pessoas que geralmente escrevem catando milho, né? Apertando com o mesmo dedo todas as letras do teclado. Para isso você utiliza as técnicas de digitação. Então esse é o pré-requisito para que qualquer pessoa comece a digitar, comece a utilizar o computador
porque a partir daí ela vai conhecer as outras teclas, vai conhecer as teclas de comando, os Fs, os Alts, enfim. Então são os pré-requisitos básicos para que a pessoa comece a utilizar o computador. Essa aqui é uma primeira dica, a gente vai colocar outros vídeos mostrando um pouco de noções básicas que as pessoas precisam ter, e tanto para as pessoas com deficiência, tanto para quem vai orientar as pessoas com deficiência visual, é importante que se tenha conhecimento e que repasse essa informação. Agradeço, meu nome é Thiago Magalhães, do Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores, oferecendo conhecimento e informação a todos. Muito obrigado.